Meu avô sempre foi um homem de poucas palavras. Veterano de guerra e morador do interior do Paraná, ele não era do tipo que contava histórias. Mas certa vez, em uma madrugada chuvosa, ele me chamou para perto da lareira e disse que precisava me contar algo antes de morrer. O que ele revelou naquela noite ficou marcado em mim como uma cicatriz. Em 1963, meu avô trabalhava para o Departamento de Estradas e Rodagens, abrindo caminhos por dentro da Mata Densa. Uma vez foram chamados para abrir uma nova estrada perto de uma região que os moradores locais evitavam. Diziam que ali, muitos anos antes, havia um vilarejo que simplesmente desapareceu. O governo nunca registrou esse povoado oficialmente, e com o tempo, tudo foi engolido pela floresta. Enquanto limpavam a trilha com os tratores, um dos operários descobriu, acidentalmente, uma sequência de lápides cobertas por mato, sem nomes ou datas. Apenas símbolos esculpidos em pedra, olhos, mãos e, em uma delas, uma figura que parecia uma criança com a boca costurada. Na mesma noite, um dos trabalhadores fugiu gritando para dentro do mato. Nunca mais foi visto. Outro ficou em choque e precisou ser levado de volta à cidade. Dizem que ele ficava repetindo: "Eles não querem que a gente abra caminho. Eles vão acordar." Os superiores mandaram que enterrassem as lápides de volta e continuassem com a obra, ignorando os avisos. Mas meu avô, ele viu. Ele disse que numa madrugada acordou com um barulho de crianças rindo no mato. Achando que estava imaginando, ignorou. Mas quando saiu da barraca, todas as árvores ao redor estavam sem folhas, como se tivesse passado um incêndio. O que não era possível. E mais estranho ainda, havia pegadas pequenas, de pés descalços, indo e vindo por todo o acampamento. Nenhum som, nenhum animal, apenas o silêncio e aquele rastro. Quando voltou à cidade e tentou contar, todos zombaram. Só os antigos da vila pareciam levar a sério. Um deles disse: "Vocês mexeram com o cemitério de gente que nunca nasceu. Eles dormem há séculos, mas agora vocês abriram o caminho." A estrada foi construída, mas até hoje naquela região, acidentes acontecem de forma bizarra. Caminhoneiros dizem ver crianças no meio da pista, sumindo logo depois. Meu avô, ele nunca mais entrou em mata fechada. Dizia que às vezes via olhos pequenos observando pela janela à noite. E antes de morrer, ele me deu uma caixa com uma das pedras retiradas do local. Eu nunca abri, nunca vou abrir. Minha irmã mais velha comprou uma câmera antiga em um brechó de cidade pequena. Era uma daquelas Polaroid dos anos 80, mas ainda funcionava. Ela gostava de tirar fotos analógicas e montar painéis no quarto com retratos da família. No começo, tudo parecia normal. As fotos tinham aquele aspecto retrô que ela amava. Mas então, algo estranho começou a acontecer. As fotos tiradas na sala da nossa casa começaram a mostrar uma figura extra. Era sempre uma menina de cabelo liso e escuro, com uma franja cobrindo os olhos e uma blusa branca. Ela nunca estava em foco. Às vezes, aparecia de pé atrás do sofá, outras olhando pela janela. A primeira vez, achamos que era um erro de luz. Na segunda, já ficamos desconfiados. Na terceira, minha irmã parou de usar a câmera. Mas ela não parou de aparecer. Mesmo depois que a câmera foi devolvida ao brechó, a menina começou a surgir em reflexos. No espelho do banheiro, no vidro do micro-ondas, até no monitor do computador. Eu juro, uma noite vi seu reflexo atrás de mim enquanto escovava os dentes. Mas quando me virei, o corredor estava vazio. Decidimos investigar a câmera. Voltamos ao brechó e perguntamos de onde ela vinha. A dona hesitou antes de responder. Disse que a câmera pertencia a uma mulher que morava sozinha numa casa afastada da cidade. Ela faleceu há anos. Quando os vizinhos entraram para limpar o local, encontraram centenas de fotos espalhadas pela casa, todas da mesma menina. Mas ninguém sabia quem ela era. A dona anterior da casa não tinha filhos. Minha irmã ficou obcecada. Começou a ter pesadelos recorrentes com a garota. Dizia que sonhava estar num quarto escuro, com a menina sentada na cama e dizendo: "Me devolve o que é meu." Não sabíamos o que significava. Até que um dia, limpando o quarto, encontrei uma foto caída atrás da cômoda. Não era uma foto tirada por nós. Era antiga, desbotada
e mostrava a menina mais claramente do que nunca. Seus olhos estavam abertos, pretos como carvão. Atrás dela havia uma sombra enorme, com braços longos, como galhos secos. E escrito à mão na parte de trás: "Se você me fotografar, eu nunca vou embora." Jogamos a foto fora, queimamos. Mas minha irmã, ela desapareceu uma semana depois. Saiu para caminhar e nunca mais voltou. A polícia investigou, claro, mas não havia rastros. Nenhuma testemunha. Na câmera que voltou misteriosamente para a estante do quarto dela, havia uma única foto nova. A garota estava nela, com um sorriso largo, e minha irmã estava de mãos dadas com ela. Meu tio costumava contar uma história que ninguém na família gostava de ouvir. Era sobre uma casa isolada no final de uma estrada de terra, no interior do Mato Grosso. Ele dizia que quando era jovem pegava atalhos com amigos por aquela estrada para cortar caminho até uma vila vizinha. Um dia decidiram explorar uma trilha pouco usada, escondida entre os arbustos. Foi assim que encontraram a casa. Era uma construção de madeira velha, coberta por musgo e com as janelas lacradas com tábuas. Parecia abandonada há décadas. Mas o detalhe que mais incomodava era o cheiro. Um cheiro de carne podre, misturado com ferrugem. Eles pensaram em ir embora, mas um dos garotos, curioso, quis entrar. O portão rangeu como se estivesse sendo aberto pela primeira vez em anos. Lá dentro, a casa estava empoeirada, mas estranhamente preservada. Mesas com pratos sujos, uma poltrona de balanço ainda se mexendo e uma lareira com cinzas frescas. Mas ninguém morava lá. No segundo andar, encontraram um quarto trancado. As paredes em volta tinham marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado sair. O amigo que forçou a porta caiu no chão, gritando. Disse que viu um homem enforcado flutuando acima da cama, olhos abertos e com a boca costurada. Assustados, saíram correndo. Mas quando chegaram na estrada de volta, perceberam algo errado. O caminho parecia mais longo, as árvores mais densas. O atalho que costumavam usar tinha desaparecido. Levaram 4 horas para achar a saída. Depois disso, cada um dos meninos começou a ter sonhos. Sonhos com a casa, com o quarto do segundo andar, com vozes dizendo: "Voltem." Um deles, meses depois, foi encontrado morto, pendurado na varanda da própria casa, com a boca costurada com barbante. Meu tio nunca mais voltou naquela estrada, mas disse que de vez em quando ainda sente aquele cheiro de carne podre e ferrugem, mesmo dentro de casa. E quando isso acontece, ele tranca todas as portas e dorme com as luzes acesas. Ah, e ele me alertou sobre uma coisa. Disse que se algum dia alguém te contar essa história e você começar a sentir o cheiro também, não investigue, é porque a casa te encontrou. Meu primo era motorista de ônibus noturno em uma cidade do interior de Minas Gerais. Ele trabalhava na linha 113, que fazia o percurso entre a zona rural e o centro. Era um trajeto longo e solitário à noite, com pouquíssimos passageiros nas últimas horas. Numa dessas madrugadas, por volta de 2h40, ele estava fazendo o último retorno do dia. O ônibus estava vazio, como sempre, até que no ponto de uma estrada deserta, uma mulher sinalizou para subir. Ela estava de vestido branco, longo, rosto coberto por um véu, e segurava um pequeno livro na mão. Entrou sem dizer uma palavra e foi até o fundo do ônibus. Meu primo achou estranho, mas não questionou. Continuou dirigindo, até perceber pelo retrovisor que ela estava olhando fixamente para ele, apesar da distância. Quando ele desviava o olhar, sentia como se algo o forçasse a olhar de volta. O olhar dela o puxava, como se invadisse seus pensamentos. Ele tentou puxar conversa, mas ela não respondeu. Apenas mantinha os olhos fixos. Começou a ficar nervoso. Quando faltavam poucos minutos para o fim da linha, olhou novamente pelo espelho. E ela não estava mais lá. Assustado, parou o ônibus no acostamento. Caminhou até o fundo, mas o assento estava vazio. Não havia como ela ter descido sem que ele visse. Todas as portas estavam trancadas. Ele achou que tinha imaginado, mas quando voltou para o banco do motorista, havia algo sobre o volante. O mesmo livrinho que a mulher segurava. A capa era preta, sem título. Ao abrir, havia apenas uma frase, escrita à mão: "Você me viu. Agora eu te vejo." Desde aquela noite, ele nunca mais dirigiu na linha 113.
Pediu transferência, abandonou o turno da madrugada e mesmo fora do ônibus, às vezes acorda no meio da noite e encontra o livro sobre a cabeceira da cama. Já tentou queimá-lo, jogá-lo fora, até enterrou, mas ele sempre volta. E o pior, da última vez o livro não estava sozinho. No pé da cama estava o véu branco. Moro sozinho há quase um ano em uma casa antiga que herdei do meu avô. Ela fica em uma cidadezinha do interior, cercada por florestas e campos silenciosos. Desde que me mudei, comecei a perceber coisas que não pareciam normais. Mas foi só no 5º mês que tudo realmente começou a sair do controle. Eu estava reformando o quarto dos fundos, que era o antigo escritório do meu avô. O lugar tinha um cheiro forte de madeira velha e sempre parecia mais frio que o resto da casa. Durante a reforma, decidi derrubar uma das paredes internas para ampliar o espaço. Foi quando descobri algo que jamais esquecerei. Atrás da parede havia um pequeno vão. Dentro dele, encontrei o que parecia ser um colchão antigo, brinquedos velhos e rabiscos nas paredes. Alguém havia vivido ali, mas o mais estranho era uma inscrição rabiscada com carvão. Não deixe ele sair. Naquela noite tive dificuldade para dormir. A temperatura parecia ter caído ainda mais e pela primeira vez ouvi barulhos vindos das paredes. Eram batidas, arranhões e uma respiração. Nos dias seguintes, comecei a ver vultos pela casa, principalmente no corredor que levava ao antigo escritório. E então, numa madrugada, acordei com uma risada fraca vinda do quarto. Me levantei, peguei meu celular para usar como lanterna e fui até lá. A porta estava entreaberta. Quando empurrei, senti um vento gelado. No canto do cômodo, havia um garoto, magro, com os olhos completamente pretos, vestindo roupas antigas. Ele estava parado, olhando para mim, sem piscar. Na parede atrás dele, os dizeres haviam mudado. Agora diziam: ele saiu. Fugi da casa naquela noite e nunca mais voltei. Contei a história para um historiador local, que descobriu que a casa havia sido usada, décadas atrás, como abrigo para crianças órfãs. Uma delas desapareceu misteriosamente. O nome dele era Gabriel e ele tinha o hábito de se esconder nas paredes. Hoje, a casa está abandonada, mas moradores dizem que às vezes se ouve risadas vindo lá de dentro e que, se você passar muito perto, pode ouvir uma voz sussurrando seu nome. Eu era motorista de aplicativo numa cidade do interior, onde quase todos se conheciam. À noite o movimento caía bastante, mas eu gostava da tranquilidade. Menos trânsito, menos confusão. Naquela sexta-feira eu decidi rodar até mais tarde, tentando fazer um dinheiro extra. Já passava das 2 horas da manhã quando recebi uma última corrida. O ponto de partida era uma estrada que levava ao antigo bairro rural, praticamente desabitado. Achei estranho, mas aceitei. O nome do passageiro era apenas Elias. Ao chegar no local, parei o carro. Estava completamente escuro, sem postes ou qualquer iluminação pública. Acendi o farol alto e depois de alguns segundos, vi um homem saindo do mato, vestindo um paletó antigo, sujo de terra. Ele entrou no carro sem dizer nada e apenas murmurou: "Para a estação." Pensei que ele quisesse ir até a antiga estação ferroviária, desativada há mais de 20 anos. Ainda assim, comecei a dirigir. O silêncio no carro era pesado. Tentei puxar conversa. "Trabalhando até tarde, né?" Ele apenas olhou para mim pelo retrovisor. Seus olhos eram fundos, sem brilho. Aquilo me deixou desconfortável. Resolvi seguir quieto. Quando nos aproximamos da estação abandonada, ele falou com uma voz rouca e fraca: "É aqui." Estacionei, mas não havia nada ao redor. Nenhuma alma viva. Virei para trás para avisar que chegamos, mas o banco estava vazio. Achei que ele podia ter saído sem que eu percebesse. Saí do carro com o celular em mãos, usando a lanterna. Nada. Nem rastros, nem pegadas. O banco traseiro, que estava sujo quando ele entrou, agora estava limpo. Como se ninguém jamais tivesse estado ali. Entrei novamente no carro e olhei o aplicativo. A corrida havia sido cancelada. O nome Elias nem aparecia mais no histórico, como se nunca tivesse existido. Quando liguei o carro para ir embora, o rádio ligou sozinho. Estava chiando, mas entre os ruídos ouvi uma voz sussurrando: "Você também vai partir, em breve." Voltei para casa tremendo.
Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas. No dia seguinte, fui até a estação de dia, tentando entender o que aconteceu. Um senhor que morava ali perto viu meu carro e se aproximou. Contei o que houve. Ele apenas balançou a cabeça e disse: Elias morreu em 1978. Era o chefe da estação. Dizem que o espírito dele ainda tenta embarcar no último trem. Aquele que nunca mais chegou. Nunca mais aceitei corridas em estradas desertas. E nunca mais dirigi após as 2 da manhã. Isso aconteceu há menos de um mês. Sou aluno do último ano do ensino médio e moro em Nevada minha vida toda. Não há muito o que fazer por aqui, mas uma coisa que eu e meus amigos sempre gostamos é explorar lugares abandonados. Procurávamos prédios desertos, túneis de serviço antigos, shoppings abandonados, qualquer coisa que parecesse esquecida. Escalávamos cercas quebradas, tirávamos fotos, às vezes subíamos até os telhados ou descíamos aos porões. Não era sobre quebrar coisas ou fazer algo ilegal, era só pela vibe. O único cara do nosso grupo que sempre encontrava os lugares mais estranhos era o Charles. Ele era meio quieto, misterioso, aparecia com locais que ninguém conhecia. Metade das vezes, eu nem perguntava como ele os encontrava. Um dia, ele nos mandou um print de uma conta estranha no Instagram. Poucos seguidores, fotos embaçadas, comentários bem assustadores. A legenda de um post dizia algo como: dezenas de minas abandonadas no deserto de Mojave, se você souber onde procurar. Segundo Charles, ele estava em contato com a pessoa por trás da conta, que tinha dado algumas áreas para explorar. Isso foi tudo que Charles precisava. Ele ficou obcecado com a ideia. Então, naquele sábado, éramos eu, Charles e nosso outro amigo, James. Eu tinha uma Wrangler perfeita para dirigir no deserto, então fomos com ela. Não tínhamos um endereço específico, apenas uma área geral e um marcador no meio do Mojave. O ponto que Charles marcou era bem no meio do nada, bem longe de tudo. Saímos da estrada principal quase meia hora antes, e a trilha de terra que seguimos mal parecia uma estrada. Dirigimos por um tempo que pareceu uma eternidade. Sem placas, sem construções, sem pontos de referência. Só o vazio. Eu checava meu celular, mesmo sabendo que não tinha sinal. James, no banco de trás, estava ficando cada vez mais irritado. Ele começou a dizer que aquilo era perda de tempo, que Charles tinha sido enganado por uma conta troll. Charles insistiu que continuássemos procurando, então seguimos. Ele sempre foi teimoso com navegação, então decidi ceder um pouco mais. Quando estávamos prestes a desistir, James apontou algo à direita. A princípio parecia só mais rochas e areia, mas ao nos aproximarmos vimos uma estrutura de madeira meio desmoronada, construída na encosta de uma colina. Parte da entrada parecia ter desabado, mas dava para ver um buraco escuro atrás das vigas de suporte. Não era grande, mas claramente feito por mãos humanas. Definitivamente uma mina. Charles não disse nada de início. Só pegou o celular, abriu o mapa offline que tinha baixado quando ainda tínhamos sinal e marcou o ponto. Então virou para James e disse: "Eu te disse." James retrucou que ele só teve sorte. Mas até eu tinha que admitir, era meio louco. Estávamos rodando em círculos no meio do nada e, de alguma forma, encontramos uma mina. Estacionei a poucos metros da entrada, numa área plana de terra. Descemos e nos equipamos. Charles até trouxe máscaras para usarmos. Nos aproximamos da mina, que parecia ainda mais perigosa de perto. Charles pegou uma pedra e jogou dentro. Esperamos. Alguns segundos depois, ouvimos 3 batidas metálicas, depois nada. Era bem fundo. Charles olhou para nós e disse que, se tropeçássemos descendo, provavelmente morreríamos. Começamos a descer. Felizmente, o poço não era uma queda reta. Ele descia em um ângulo inclinado, mas não tão íngreme a ponto de precisarmos escalar com as mãos. O chão era solto e irregular, e havia vigas de madeira antigas nas paredes. Surpreendentemente, pareciam bem firmes. Quanto mais descíamos, mais frio e silencioso ficava. Era realmente assustador. Não víamos mais a luz da entrada. Eventualmente, chegamos ao que parecia ser o fundo. O poço se nivelava e abria em um túnel mais largo, que se ramificava em várias direções. Era exatamente como você imaginaria.
Vigas de suporte a cada poucos metros, trilhos enferrujados meio enterrados na terra e uma grossa camada de poeira em tudo. Havia pedaços de madeira e metal espalhados, talvez partes de carrinhos ou ferramentas antigas. O lugar tinha um cheiro meio rançoso. As máscaras foram uma bênção. Percebi isso ali. Escolhemos um túnel e começamos a andar. Não falávamos muito. Não estávamos procurando nada específico, só explorando. Não havia nada de interessante ali. O lugar parecia ter sido esvaziado de qualquer coisa valiosa. Mas então, ouvimos algo. Era fraco, vindo de algum lugar mais adiante no túnel. Parecia algo sendo arrastado. A princípio, achei que era minha imaginação, mas vi que Charles também parou. James fez sinal para desligarmos as lanternas e fizemos isso. Ficamos lá, no escuro total, ouvindo. O som veio de novo, um arrastar, como metal ou madeira sendo puxado pelo chão. Com um eco, era difícil dizer, mas parecia que estava se aproximando. Ficamos no escuro por uns 30 segundos, talvez 1 minuto. O som de arrastar continuava, ficando lentamente mais alto. Não parecia muito perto, mas isso não o tornava menos assustador. Então James acidentalmente ligou e desligou a lanterna. Quis matá-lo. O arrastar parou e tudo ficou silencioso. De repente veio um clangor metálico alto de algum lugar profundo no túnel, como se algo pesado tivesse sido largado. E logo depois, o grito mais horrível e demoníaco que já ouvi. Mal parecia humano. Corremos, sem nos importar com o barulho que fazíamos. Nunca corri tão rápido na vida. Ouvi passos atrás de mim e achei que ia ter um ataque de pânico. Eu estava atrás, tentando acompanhar. Então tropecei em algo. Um dos meus tênis saiu e quase caí. Não tinha tempo para pegá-lo, então continuei, ignorando a dor no pé. Lá na frente, Charles e James já tinham alcançado a subida e estavam escalando. Praticamente me joguei escada acima. Subir aquelas escadas meio descalço foi a coisa mais dolorosa que já vivi. Cada passo era uma farpa nova. Se não fosse pela adrenalina, não teria conseguido sair. Quando finalmente cheguei ao ar livre, meu pé estava destruído. James e Charles quase me carregaram até o carro. Eu não conseguia dirigir assim, então James assumiu o volante. Mal fechei a porta e ele acelerou fundo. Não acho que fomos seguidos, mas não íamos ficar para descobrir. Dirigimos em silêncio até o hospital mais próximo. A dor quase me fez desmaiar. Tive que tomar uma vacina antitetânica e mesmo após limparem as feridas e tirarem as farpas, não conseguia andar normalmente por dias. Alguns dias depois, quando já conseguia andar sem mancar muito, James disse que tinha perdido a carteira perto da mina, provavelmente ao me ajudar a chegar ao carro. Ele não tinha dito nada na hora, mas agora achava que valia a pena voltar. Só até a entrada, sem chance de entrarmos de novo. Então nós três voltamos usando o marcador que Charlie salvou. Claro, a carteira de James não estava lá, mas encontramos algo. Meu tênis. Estava a poucos metros da entrada da mina. Fui até ele com cuidado e o peguei. Estava todo rasgado, como se alguém ou algo tivesse mordido. Havia marcas de dentes e pedaços inteiros faltavam. Não ficamos muito tempo depois disso. Nenhum de nós consegue explicar racionalmente. Você pode dizer que era um sem-teto morando lá, mas como alguém sobreviveria tanto tempo? Não havia comida. O que comeriam? Charles disse que a conta do Instagram nunca respondeu quando ele mandou mensagem sobre o ocorrido. Vai demorar muito até eu voltar a explorar o deserto.